7h32. As mobilizações do Dia do Trabalhador deste ano tiveram como tema central a rejeição à proposta de reforma da Previdência apresentada ao Congresso Nacional pelo governo de Jair Bolsonaro. De forma inédita, o ato que aconteceu no Vale do Anhangabaú, região central de São Paulo, foi convocado pelas 10 centrais sindicais em conjunto com as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. Durante a manifestação em São Paulo, foi anunciada a realização de uma greve geral em favor da preservação da aposentadoria no dia 14 de junho. A reportagem é de Ana Rosa Carrara. Nesse 1º de maio, Dia do Trabalhador, aconteceram mais de 40 manifestações em todo o país. Em São Paulo, o ato foi realizado no Vale do Anhangabaú, na região central, e, segundo a organização, reuniu cerca de 200 mil pessoas. O tema que uniu pela primeira vez as 10 centrais sindicais com as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo foi a defesa da Previdência Social Pública. Raimundo Bonfim, coordenador nacional da Central de Movimentos Populares, avalia que esse momento é histórico para a classe trabalhadora. Numa unidade histórica, singular, tanto das centrais sindicais como das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. São mais de 40 atos no Brasil inteiro contra o desmantelamento de toda uma rede de proteção social em nosso país. Infelizmente, o IBGE lançou os números essa semana. Só nos primeiros 3 meses de 2019 foram 1.200.000 trabalhadores e trabalhadoras a mais desempregadas. Já temos 13,4 milhões de trabalhadores empregados. O governo Bolsonaro não tomou uma medida no sentido de gerar emprego. Pelo contrário, as medidas que têm sido tomadas vai no sentido contrário, que o Paulo Guedes quer tirar. 80% desse 1 trilhão advém de retirada de direito dos trabalhadores de baixa renda. A Previdência só tem um jeito, é voltar a economia a crescer, gerar emprego, jogar trabalhadores na formalidade, ter os privilégios, os altos salários, coisa que a reforma não faz. Ivone Silva, presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, lembra que as mulheres serão as mais atingidas pelos retrocessos da reforma da Previdência defendida pelo governo Bolsonaro. O governo que está aí e o anterior, que era o Temer, tem feito muito retirada de direito dos trabalhadores. Começou lá com a reforma trabalhista. Não podemos esquecer também da PEC da morte, que reduziu os gastos da educação e da saúde. E agora eles querem a retirada da Previdência. E todo o discurso desse governo tem feito é para acabar com os privilégios. Mas que privilégios é esse? Se hoje na Previdência a média que é paga aí de salários para os aposentados é de R$ 1.500. Na verdade, o que eles têm dito, que eu acho que, na minha opinião, eles têm feito, é realmente resolver os problemas dos pobres no país, matando esses pobres. Porque, primeiro, tira o dinheiro da educação, tira o dinheiro da saúde e agora tira o dinheiro da aposentadoria, o que isso vai causar um caos no país, em que hoje nós não vemos uma miséria em relação aos idosos na rua. Com certeza isso vai aumentar. Tainá Carvalho, de 20 anos, conta que nunca conseguiu se inserir no mercado de trabalho formalmente e acredita que se a reforma da Previdência for aprovada, ela não conseguirá se aposentar. Eu estou entre os milhões e milhões de brasileiros, de jovens, que não conseguiram emprego, mesmo tendo técnico no Instituto Federal. Sou técnica em química e na área eu nunca consegui emprego. Já mandei muitos currículos. Hoje eu faço trabalho autônomo para conseguir sobreviver, né? Pagar o mínimo do mínimo das contas. Mas é isso, assim. Essa reforma também vai prejudicar muito, não só quem está agora nas vésperas de se aposentar, o pessoal mais velho, mas muita juventude que não tem nem perspectiva de se aposentar do jeito que é hoje. Porque a gente não consegue emprego. Então, e ainda mais quem quer a aposentadoria completa, dizer que vai trabalhar 40 anos, é não considerar a realidade do Brasil, que hoje as pessoas não têm emprego formal. E quando tem emprego formal, é muito rotativo. Essa reforma é ser cruel no nível máximo com os trabalhadores, com a juventude, que não vai ter como se aposentar. O metalúrgico William Evangelista, de 51 anos, também é contra a reforma da Previdência. Ele completou 30 anos de contribuição e teme ter que trabalhar muitos anos a mais para garantir a sua aposentadoria. Porque eu vejo que essa reforma vai prejudicar muito o trabalhador.
Se trabalhar 40 anos dentro de uma metalúrgica, com 65 anos, você não consegue aposentar. Você vai morrer, mas não vai conseguir aposentar. Então é muito injusto o que eles não querem fazer. Eu tenho 30 anos de contribuição, quase 30 que eu vou completar agora, vou ter que chegar aos 40 para receber 100%. Então automaticamente, 65, vou ter que trabalhar quase 10, 15 anos a mais. Eu acho que isso que está faltando faz tempo. A união tem que juntar, não podemos ter esse pensamento mais de um para um lado, outro para o outro. Nosso pensamento é o quê? Unir, porque se a gente não unir, o povo não se juntar, o governo está fazendo o que faz com a gente. Um congresso só pensa neles, o banqueiro só pensa neles, o latifundiário só pensa neles e os trabalhadores estão sendo esquecidos. A reforma da Previdência também pode afetar a economia do país, como explica Guilherme Boulos, liderança do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Ela ainda tem um efeito perverso que está sendo pouco falado, que é o efeito econômico. 70% dos municípios brasileiros têm como sua principal fonte de movimentação econômica os benefícios previdenciários e aposentadoria. Se você faz essa reforma, você vai destruir a economia no Brasil profundo. Qual é o caminho, inclusive para recuperar a arrecadação previdenciária, para recuperar o emprego e a renda no país? O caminho é a retomada do investimento público. Nós não deveríamos estar discutindo reforma da Previdência, nós deveríamos estar discutindo reforma tributária, que tribute lucros e dividendos, taxe grandes fortunas como prevê a Constituição. Inclusive pode reduzir impostos para os mais pobres. Uma reforma tributária como essa tem potencial arrecadatório de 120 bilhões ao ano. Você tem 570 bilhões por ano de sonegação. E aí como é que se trata a sonegação? Com refis. Aí os grandes empresários recebem perdão e parcelam a dívida em 100 anos. Isso é uma esculhambação. Se falta dinheiro, vamos apertar o cinto no andar de cima, não no aposentado. Isso é uma covardia. Fernando Haddad, candidato à presidência da República nas eleições de 2018 pelo Partido dos Trabalhadores, destacou que as centrais sindicais estão à disposição para dialogar e construir alternativas que não prejudiquem os trabalhadores. Uma reforma digna do nome não pode falar em capitalização para pobre. Pobre vai capitalizar o quê? Você acha que um pobre vai ter condição de chegar no fim do mês, separar uma parte da renda dele que já não chega no fim do mês para comprar um título de capitalização de um banco? Em que mundo esse povo vive? E vai ganhar R$400 a partir dos 60 anos, que não chega até o dia 10. Então é possível construir com os trabalhadores alternativas justas. Sentando à mesa, abrindo os números, discutindo com transparência, essa central já sentaram à mesa várias vezes para pactuar. Estariam dispostas a sentar à mesa novamente, mas com critérios mínimos de até que ponto o governo está disposto a abrir de forma transparente o diálogo para construir uma alternativa com a participação dos trabalhadores, não contra os trabalhadores. Wagner Freitas, presidente da Central Única dos Trabalhadores, anunciou a realização de uma greve geral no dia 14 de junho, como parte das mobilizações contra a aprovação da reforma de Bolsonaro. O governo tem que ter política de crescimento econômico, o governo tem que ter política de geração de renda. Eu quero dizer que nós temos uma proposta, Miguel, de reforma tributária no Brasil, das centrais sindicais, da Anfip, que coloca muito mais dinheiro na economia nacional do que a reforma da Previdência. Se o Guedes quer 1 trilhão, ele que vai tributar os bancos, e nós precisamos fazer uma grande greve geral no Brasil para barrar a reforma da Previdência. Então eu queria, com vocês todos aqui, com todas as centrais, aprovar aqui o dia da nossa greve geral. Vai ter agora o esquentamento no dia 15 de maio, com a greve nacional da educação e o dia nacional de luta, rumo à greve geral no Brasil, que vai ser no dia 14 de junho. Ana Rosa Carrara, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão.